Olá, sou Beatriz Rezende, professora da Faculdade de Letras da UFRJ, e nós estamos dando continuidade ao nosso webinário, né, como a gente diz agora, que é esse encontro Literatura e Feminismo, Criação, Crítica e Teoria. Esse evento é uma promoção, né, uma produção, uma criação do Programa Avançado de Cultura Contemporânea da UFRJ, do Laboratório de Teorias e Críticas Feministas e do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Literatura da UFRJ. Nós tivemos o apoio da FAPERJ, né, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro, e em tempos de tanta carência de apoio às pesquisas e à universidade, eu fico contente de poder mencionar isso. E essa nossa mesa, a última mesa de hoje, é Formas da Escrita de Si. E a gente vai conversar sobre falar de si, falar por outras, falar com outras. E vamos reunindo escritoras e pensamento teórico sob a mediação da Jusilene, que é participante do Laboratório Feminista e a doutoranda da pós-graduação em Letras, que vai funcionar aqui como mediadora. Nós vamos chamar a Adriana Harmony, doutora em Letras, professora e escritora, autora, entre outros, dos romances A Fome de Nelson, A Feira e Pagu no Metrô, que vai ser lançado ainda este ano de 2021. A Carla Rodrigues, nossa amiga Carla lá da UFRJ, ela é professora de filosofia da UFRJ, ensaísta e também é pesquisadora da FAPERJ. Noemi Jaffe, doutora em letras, professora de escrita criativa e autora, dentre outros romances, de A Verdadeira História do Alfabeto, Íris, as Orquídeas, A Verdadeira História... acho que eu repeti. E esse último, o maravilhoso O Que Ela Sussurra. Então, Ju, vai para você e vamos conversar. Boa noite a todos, a todas, a todos que estão aqui assistindo. A Bea já fez as honras, né, de apresentar todas essas pessoas especiais, essas mulheres maravilhosas que vão compor esse painel. E eu fico muito feliz de estar aqui hoje fazendo esse papel de mediação. E o meu papel de mediação é simplesmente para poder fazer com que vocês se sintam confortáveis, para poder fazer o caminho que tiverem desenhado de contribuição para essa mesa, como a Bea disse, né, intitulada Formas da Escrita de Si, falar de si, falar por outras, falar com outras, pensar essas vozes que são tão importantes quando a gente está pensando o processo de escrita, quando a gente está pensando esse se colocar no mundo. Então, a gente pensou a seguinte estrutura para esse painel. Cada uma de vocês tem 15 minutos para poder fazer essa condução, para poder se apresentarem a partir dos olhares que quiserem trazer para a gente essa noite. E, ao final, a gente vai trazer as perguntas que forem colocadas no chat. Inclusive, aproveito para convidar todos que nos assistem aqui agora para que coloquem ao longo das falas perguntas no chat, só colocar a hashtag antes, que já sinaliza que é uma questão, para que a gente possa trazer isso à mesa. Eu convido a Carla Rodrigues para poder começar a fala, e a partir da fala da professora Carla, a gente está aguardando as contribuições de vocês com as questões. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada a você, Jusilene, a Beatriz, pelo carinho na apresentação. Obrigada a todos e todas que estão aqui presentes. É uma alegria e um prazer estar aqui entre mulheres e amigas de longa data, como a Adriana, que eu tenho a oportunidade de reencontrar hoje, a Beatriz, que eu também considero uma amiga, e o prazer de conhecer a Noemi para além dos livros, né? Para além do que a gente já conhece dela na obra, né? A Beatriz me alocou nessa mesa como uma teórica, né? E eu aceito esse lugar humildemente e de bom grado, porque, de fato,
eu não tenho o talento literário das minhas companheiras de mesa, né? E eu tenho uma profunda admiração por quem consegue, na ficção, dizer aquilo que eu tenho que me esforçar tanto para dizer com a teoria, né? Então, mesmo nos trabalhos mais ensaísticos que Beatriz mencionou na minha apresentação, né? Eu estou sempre precisando da teoria como um caminho ou como uma voz, né, que fala comigo e que conversa comigo enquanto eu escrevo, né? O título que eu dei para essa minha fala se chama Escutando a Voz dos Meus Mortos. Isso porque a Beatriz, em algum momento, me disse: fala aquilo que você fala, aquelas coisas lindas que você fala sobre luto, né? De fato, desde 2015, eu perdi 3 homens: meu marido, meu ex-marido e o meu pai. Em comecinho de 2016, logo depois da morte do meu marido, eu transformei o luto no meu tema de pesquisa teórica, né? Então, de fato, eu só posso me situar mesmo nessa condição de teórica, né? E fui percebendo que muitas das expressões que a gente tem disponíveis para nos referirmos ao luto, palavras como processo, trabalho, elaboração, elas vêm muito carregadas de uma forma mais ou menos implícita de uma ideia de progresso, né? Progresso aqui entendido como um caminho linear, a partir de um começo, em direção a um fim e a uma finalidade, né? E esse fim, né, esse objetivo, seria guiar, né, nos guiar da tristeza, da perda, à retomada da chamada vida normal, né? Essa seria, eu diria, uma compreensão mais positivista do luto, né? Mas que em nada se parece com a vivência da perda de um objeto de amor, né? Eu diria mesmo que é justo ao contrário, né? Em vez de uma trajetória em direção ascendente, né, o percurso do luto é errático, né? Marcado por idas e vindas, dias melhores, dias piores, né? Em que cada um está tentando descobrir o que fazer com a perda, com a falta e com o vazio. Eu publiquei um ensaio na revista Serrote com esse mote, a convite de um amigo comum entre Beatriz e eu, que é o Paulo Roberto Pires, que é o editor da revista, e eu convido vocês também a visitarem uma edição especial da Serrote, que, excepcionalmente, em 2020, foi editada em PDF, né? E se chama justamente, o ensaio se chama Os Fins do Luto, né? O luto porta uma circularidade, na verdade, né? Ele vai, volta, melhora, piora, avança, recua, flui, reflui, de tal modo que eu fui percebendo que os processos de luto seguem outra temporalidade e mudam a nossa percepção de tempo, o que talvez tornem, né, tanto o conceito de luto quanto o processo de luto difícil de compreender de forma abstrata, apenas teórica, né? Então, da experiência, é da experiência que me parece que brota o entendimento dessa errância, né? Para usar um termo que vem também da teoria da filosofia do Derrida, né? E foi num ensaio do escritor Julian Barnes, que me foi sugerida, uma leitura que me foi sugerida pelo Arthur Dapiev, que eu encontrei a melhor definição de como eu estava me sentindo, né? Então, não foi na teoria, né? Foi num ensaio, mas foi alguma coisa que me colocou em confronto com a teoria, né? Então, eu cito o Barnes aqui só rapidamente, né? Nesse trecho que está na página 85 desse livro dele que se chama Altos Voos e Queda Livre. Processo de luto. Parece um conceito claro e sólido, mas é um termo fluido, escorregadio, metamórfico. Às vezes passivo, um período de espera pelo desaparecimento do tempo e da dor, e às vezes ativo, uma atenção consciente à morte e à perda, e à pessoa amada. Às vezes necessariamente distrativo. E você nunca viveu esse processo antes. É um esforço gratuito, mas não voluntário. É rigoroso, mas não supervisionado. É especializado, mas não existe aprendizagem para esse processo.
e é, sobretudo, muito difícil dizer se você está fazendo progresso ou o que o ajudaria a progredir. Fim da citação do Barnes, né? Então, ele me ajudou muito a pensar que não tem nada mais a ver só o luto do que a ideia de progresso, né? Estar de luto é estar num compasso de espera, ter paciência com a própria dor, aceitar a tristeza como parte da vida, né? Suportar essa temporalidade estranha, em que não há nada a fazer nem nada a ser feito, né? Na edição brasileira de Luto e Melancolia, que foi também um texto teórico, mas também ensaístico, né, do Freud, na edição da Kozak Naif, a tradutora Marilene Carone, ela destaca um duplo sentido do termo alemão Trauer, que foi o termo usado por Freud, né, em Luto e Melancolia. É um termo que pode tanto significar um sentimento de tristeza profunda pela perda de alguém, quanto também pode significar as marcações exteriores do estado de luto, né? As simbolizações do luto, né? E essa ambiguidade do alemão, eu acho que me parece que se repete, né, no uso da palavra luto em português, que tanto é uma referência para a tristeza, né, quando a gente diz estou de luto, é sinônimo de dizer que eu estou triste pela morte de alguém, quanto também é uma referência para enlutamento, né, indicando rituais orientados a homenagear e guardar a memória daqueles que partiram, né. Essa duplicidade do termo, né, nos leva a um certo estranhamento, né, que é a singularidade com que o sujeito responde a cada um dos lutos que realiza ao longo da vida, né, e o modo como um novo trabalho de luto nos convoca e atualiza lutos anteriores, né? Então, todos os lutos são iguais e diferentes ao mesmo tempo, né? Não faz série, não pode ser contado, né? Ele pode ser narrado, mas ele não pode ser contabilizado, né? Então, essa talvez seja uma das grandes dificuldades de fazer o luto, né, público e coletivo de centenas de milhares de pessoas mortas por Covid-19 ao longo de 2020 e já de maneira muito dramática no começo de 2021, né? Cada notícia de jornal, cada boletim da OMS, cada estatística oficial transforma essa perda individual singular em uma série inumerável, né? Tentando, de alguma maneira, negar que cada objeto perdido, para cada sujeito, comporta em si uma história única, né? Então, pensando aqui o luto como um processo de constituição simbólica daquilo que se perdeu no real, né, que é uma maneira que a teoria psicanalítica pensa o luto, né, o luto nos põe diante de pelo menos um paradoxo, né? Se o simbólico daquela perda ainda está sendo constituído, com que linguagem falar dessa perda, né? Então, há uma espécie de língua muda, né, uma ausência de significante, um buraco que o real abre no simbólico, né? De tal maneira que não há palavras para falar isso, né? E é ali exatamente onde isso falta que o simbólico insiste em se constituir, e é ali mesmo que os rituais se inscrevem e se escrevem. E eu acho que aqui é um privilégio o trabalho da literatura, né? Ou a literatura, é um privilégio da literatura nos colocar conversando com os nossos mortos, né? Uma espécie de conversa infinita, né, que nos põe diante do trabalho permanente de separar o que lembrar do que esquecer, né? Eu acho que, nesse ponto, o livro da Noemi é muito, muito interessante para pensar a respeito disso, né? Então, o psicanalista Jean Aluche, ele reivindica, ao ler a concepção freudiana e lacaniana de luto, ele reivindica uma transformação, na verdade, no modo em que Freud pensa o luto, né? E ele reivindica uma transformação justamente porque ele se opõe a essa ideia freudiana de que o luto seria uma restituição da capacidade do sujeito de dirigir seu investimento libidinal a um novo objeto, né? Então, o Aluche quer deslocar o luto
do lugar de trabalho para transformá-lo num ato, né? E esse deslocamento que ele propõe na teoria dele me ajuda a abordar o luto como eu tenho abordado, que é um ato ético-político, né? Um ato de memória e de reconhecimento, né? Um ato que me ajuda também a dizer que é preciso interromper o mero continuar da normalidade, né, e da indiferença aos mortos, que viola o direito à tristeza de quem fica e viola o direito à memória de quem partiu, né? Então, aqui eu acho que é preciso pensar sempre num duplo jogo, né? Em lutar ao mesmo tempo cuidar dos mortos e cuidar de si, né? O luto oferece tanto reconhecimento ao objeto perdido, né, e ao sujeito que o perdeu, de tal modo que essa perda venha a reconstituir o sujeito, né, a modificá-lo ali mesmo onde não é mais possível saber exatamente o que se perdeu no objeto perdido, né? Não é possível saber do segredo portado por essa perda, né? Então, de novo, como teórica, né, eu venho pesquisando o luto na filosofia de Butler, de Judith Butler, né, e acompanhando nessa autora o deslizamento que ela faz do luto como uma categoria clínica na psicanálise, né, para uma categoria ético-política, né. Esse é um movimento ético-político que ela começa na obra dela depois do 11 de setembro, quando ela começa a crítica, uma crítica muito virulenta a como o governo dos Estados Unidos estava fazendo do luto pelas vidas perdidas, né, no 11 de setembro, um motor para reações violentas e discriminatórias, né? E ao longo desses últimos 20 anos, né, que nos separam do 11 de setembro de 2001, a Butler desenvolveu na sua obra um argumento em torno do luto como um direito, como um operador da distinção entre vida vivível e vida matável, e, sobretudo, na perda, né, como uma experiência de desamparo e despossessão, né, a perda como um fundamento para o reconhecimento da nossa interdependência e da nossa responsabilidade ética para com o outro ou as outras, né, para sair do masculino universal, né? E aí é interessante, eu gosto muito de uma passagem que ela escreve ainda em 2001, né, enfim, ainda no livro que é o Vidas Precárias, Vida Precária, que foi publicado em 2004, na verdade, em que ela diz: somos desfeitos uns pelos outros, né? E se não somos, é porque falta algo em nós. Esse parece ser o caso com o luto, mas só porque já era o caso com o desejo, né? Então, eu acho muito interessante essa passagem, porque é estranho esse ponto em que o desejo e o luto se encontram, né? Porque o desejo, ele exige, digamos, né, uma sustentação, o que significa todos os dias acordar e se engajar no trabalho do desejo, de fazer o que é preciso para que o desejo se mantenha enquanto tal. E no luto tem algo dessa estrutura de sustentação que se repete, né? É preciso todos os dias acordar e se sustentar, né? Acordar e se engajar numa tarefa de viver, apesar da perda, viver uma vida lesada por essa perda, uma vida marcada por aquilo que a vida é sempre, né? Uma vida assombrada, né? Então, é nesse sentido que um luto é um ato, né? Então, no contexto brasileiro, de uma naturalização absurda das mortes, né, e de uma ausência evidente de qualquer política pública de luto em relação às vidas perdidas pelo Covid, ou pela Covid, mas não apenas, né, se a gente for olhar para a nossa história de violência, né, me parece que primeiro seria preciso afirmar o luto como um direito inalienável, né? Aqui eu não estou me referindo ao luto como tristeza, né, mas eu estou retomando aquela distinção que a Marilene Carone faz, né? Estou me referindo ao luto como um ato público de duplo reconhecimento, né, daqueles que partiram e daqueles que ficaram, né? Então, negar o direito ao luto é uma forma brutal
a qual nós estamos hoje submetidas, eu acho, né, de dizer a quem fica que não há nada a aguardar daquele que partiu, né? E ignorar os mortos brutaliza os vivos, né? Porque um sujeito não pode desumanizar o outro sem sentir sobre si o peso de se tornar ele também desumanizado, né? Fazendo refletir sobre si o lugar bestial que projetaria para fora de si, né? Então, enlutar é acolher a perda, aceitá-la, abraçar o segredo do que porta o objeto perdido, acomodar-se com esse segredo que resta em cada sujeito daquele objeto perdido, acalentar a dor para homenagear o que do outro nos constitui, né? Luto não faz série, né? Não dá para ser contabilizado. É feito a cada vez como um ato de amor e de memória. E essa palavra memória é uma palavra feminina com a qual eu encerro, então, essa minha apresentação. Muito obrigada. Carla, que linda sua fala, assim, deixa a gente bem impactado, sobretudo num momento como esse, né, em que a gente vive, em que a vida é banalizada, em que a morte é banalizada, em que o luto é banalizado, em que, quando você fala, agora ao final, que ignorar os mortos desumaniza os vivos, a gente para pensar como isso vem se mostrando como um processo político muito reiterado na nossa história, né? E como isso dói, porque ao mesmo tempo que dói, motiva a pensar essa reação, motiva a pensar essas novas formas de se colocar e de pensar essa realidade brutal que vem sendo alimentada. Muitas perguntas aqui já, e eu espero que todo mundo que esteja ouvindo agora também registre suas perguntas aí para que a gente fale ao final. Eu vou passar, então, agora a palavra para a Noemi, para nos conduzir pelo caminho da literatura também, pensando essas formas de falar de si, essas vozes que precisam ser colocadas, e como é que a gente pode fazer isso. Seja muito bem-vinda, Noemi. Obrigada, Jusilene. Obrigada, Beatriz, por ter me convidado para participar dessas conversas tão legais, tão importantes. E, nossa, gostei muito do que a Carla acabou de falar, me identifiquei demais. Perdi a minha mãe em 2020, em fevereiro de 2020, então senti que ela descreveu perfeitamente o que eu senti, o que eu ainda sinto com a perda dela. E te agradeço muito por ter falado tão brevemente, mas tão plenamente sobre esse sentimento que, ao mesmo tempo, é individual, né, mas que tem sido coletivo e que a gente está sendo impedido de sentir, como você disse, né, e o que tem acontecido é que não só a gente tem normalizado as mortes, como a gente tem normalizado a nossa impotência, né, a nossa imobilidade diante dos horrores que a gente vive cotidianamente, né. Bom, eu falei para a Beatriz que eu ia falar um pouco sobre o meu último livro, que é esse aqui, O que ela sussurra, aqui, O que ela sussurra, lançado no ano passado também, né, no meio da pandemia, em março do ano passado, pela Companhia das Letras. Então, eu vou brevemente fazer uma paráfrase daquilo de que o livro trata, para depois falar um pouco sobre o tema dessa mesa, né. O livro, ele fala principalmente de uma mulher que existiu, de verdade. Essa mulher se chamava Nadezhda Mandelstam. Ela era mulher de um grande poeta russo, considerado um dos poetas mais importantes da Rússia no século XX, chamado Osip Mandelstam. E esse poeta, no momento da década de 30, ele criou um poema contra o Stalin, que então era o grande
dirigente do Partido Comunista Russo. Ele não escreveu esse poema, ele só criou, falou para algumas pessoas, e uma dessas pessoas denunciou a existência desse poema para o Stalin, que a partir de então passou a persegui-lo, ao Ossip, aquela que então era sua mulher, a Nadezhda, que passaram a ser perseguidos, exilados, tiveram que viver da pior maneira possível, sem direito à ração, que os escritores tinham direito, naquela época o nome era esse mesmo, ração, né, sem direito à roupa, sem direito à casa, e sem direito a morar na cidade onde eles moravam, tendo que fugir para cidades do interior, onde ninguém tinha coragem de recebê-los, mesmo se quisesse, porque medo também de que fosse perseguido se oferecesse alguma coisa para eles. Então, eles tiveram que pedir esmola, tiveram que se submeter às coisas mais humilhantes para conseguirem sobreviver, até que em 1937, depois de 3 anos perambulando pela Rússia nessas condições, o Ossip finalmente foi levado para um campo de trabalhos forçados, onde ele foi morto, onde ele morreu doente. E desde que ela soube da morte dele, em 1938, ela passou os 25 anos seguintes, até 1962, sussurrando, decorando, memorizando 300 poemas do marido, que ela não podia escrever porque nada dele podia ser pego por escrito, impresso, né, com o risco de que a pessoa que tivesse qualquer coisa dele impressa também fosse morta, também fosse levada para um campo. Então, ela ficou 25 anos memorizando, sussurrando 300 poemas dele, e só em 1962 é que os poemas dele finalmente foram publicados, e eles subsistiram, né, graças a esse esforço de memória dela, de dedicação dela, né. Só que quem ficou conhecido mesmo na história é ele, e não ela. Então, esse livro é um pouco para falar desse trabalho de preservação da memória dele por ela, né, e do que ela viveu, de como ela interpretou e vivenciou as experiências todas que eles viveram. Ela escreveu 2 livros contando essa história, então eu me baseei nesses 2 livros dela para ficcionalizar alguns episódios que eles vivenciaram juntos durante esses anos de perseguição. E outras coisas eu inventei. O livro começa com um grande monólogo dela, falando sobre o sussurro, falando sobre o tempo, falando sobre o amor, né, um grande amor que eles 2 tiveram, mas um amor cheio de contradições, porque o Ossip era um homem muito machista, né, que proibiu a Nadezhda de seguir com a sua carreira de pintora, ele a proibia até de falar na presença dos amigos, ele queria que ela andasse atrás dele na rua, isso tudo durante a Revolução Comunista, que era uma revolução feminista. E ela era muito esclarecida sobre tudo isso, então foi uma decisão dela mesmo, aceitar essas condições. Então, eu quis manter esse traço submisso dela em relação a ele, ao mesmo tempo que o leitor também consegue ver o quanto ela é uma mulher independente, esclarecida. Então, eu fiz questão de manter essa contradição. Essa é a história do livro, né, que, claro, todo mundo sabe que na literatura a gente não tem como separar a história que a gente conta da forma como a gente conta essa história, então nem faz muito sentido a gente fazer a paráfrase, mas como a gente está aqui nesse seminário falado, é importante falar. Agora, o que eu queria dizer é que tem uma frase que eu sempre gosto de repetir em relação à literatura, né? Tem aquela frase famosa do Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo,
E eu acho que essa frase, pelo menos para os tempos que a gente vive, ela não tem mais sentido, que a gente devia adaptar e dizer: conhece-te ao outro ou conhece-o a ti mesmo, né? Porque eu acho que a melhor forma de a gente se conhecer é conhecendo ao outro, ou a melhor forma de a gente conhecer ao outro é conhecendo a si mesmo. E a literatura é exatamente isso, né? É a tentativa de a gente incorporar uma pessoa que, na maioria das vezes, é muito diferente de nós, como é o caso da Nadejda, né, que é muito diferente de mim. Ela é uma mulher muito mais seca, muito mais dura do que eu, que tem uma visão da história e da política que muitas vezes discorda da que eu tenho, e da poesia, principalmente, né? Então, é assumir uma voz que é diferente da minha, para, de alguma forma, falar de mim também, né? Então, eu sei que eu estou falando de mim quando eu estou falando dela, eu sei que eu estou falando da minha mãe quando eu estou falando dela, minha mãe, que foi sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, judia, como a Nadejda era também, sobre quem eu escrevi um livro, O que os Cegos Estão Sonhando, né? Eu acabei, na verdade, escrevendo 3 livros sobre 3 mulheres, todas elas do leste europeu, né? Esse livro sobre a minha mãe, O que os Cegos Estão Sonhando, depois um outro livro sobre uma mulher na Revolução Húngara, que é o Íris, as Orquídeas, e finalmente esse, O que Ela Sussurra. Então, na verdade, eu acho que esses 3 livros, se a gente for pensar, são sobre a minha mãe, né? E quando eu estou escrevendo sobre a minha mãe, eu estou escrevendo sobre mim, né? Uma tentativa de eu entender o que significa ser filha de a sobrevivente de uma grande tragédia, né? Como essa que ela passou, e não ter passado por essa tragédia, e estar aqui no Brasil, vivendo bem, né? Com tudo de que eu preciso para conseguir sobreviver, sem carência nenhuma, né? Então, da culpa que isso representa, do medo que eu tenho, da dor que eu sinto pelo que ela passou e depois por ter perdido a minha mãe. Então, é claro que nesse livro eu estou falando de mim, como eu acho que em todos os livros de literatura os autores estão falando de si, mas, como eu sempre digo para os meus alunos, a melhor forma de você falar de si literariamente não é você expondo a sua subjetividade, mas é tentando penetrar na subjetividade de um outro personagem, preferivelmente de alguém muito diferente de você, né? Se você é mulher, tenta falar na voz de um homem, né? Ou, sei lá, alguma coisa assim, porque da nossa subjetividade, os analistas já estão cansados de ouvir, os padres, as mães, as cartas, os diários, chega, né, da subjetividade individual, agora a gente precisa atravessar as fronteiras na direção de outras subjetividades, e através delas a gente se conhece, porque, na verdade, dentro de nós moram muitas faces, muitos eus diferentes, aos quais a gente tem acesso, principalmente através do olhar para o outro. Então, eu acho que nesse livro, quem lê vai perceber, de alguma forma, quem é que está falando por baixo, por trás, dos lados dessa personagem, ao mesmo tempo que, através de mim, é possível conhecer essa mulher, né, que certamente é uma mulher que, retratada desse jeito, é muito diferente da mulher verdadeira, da mulher real que foi a Nadejda Mandelstam. Então, quem conhece a Nadejda, conhece uma Nadejda noemizada, sei lá, e conhece uma Noemi nadejdada, para falar muito claramente, né? E eu acho que uma pergunta também quando a gente fala, né, escrita de si, o que é, por que eu escolhi essa história? Né? Por que num momento da minha vida que eu estava lendo o ensaio de um outro autor que contou essa história,
eu senti que eu precisava escrever sobre isso. Né? Por que essa história de uma mulher sussurrando os poemas do marido me atraiu? Né? Eu acho que aí também tem uma pergunta que qualquer escritor precisa se fazer. Né? Por que a gente escolhe falar de alguma coisa? Né? Será que a gente escolhe ou será que a gente é escolhido por essa coisa? E, ao mesmo tempo, por que a gente escolhe falar de uma determinada forma sobre essa coisa e não de outra? Também a pergunta, né? Será que não é a forma que nos escolhe, né? E a gente vai obedecendo àquilo que a forma determina? Ou eu acho essa a melhor hipótese, né? De que a gente escolhe um recorte, mas quando a gente começa a alinhavar esse recorte, é ele que vai dizendo por qual caminho a gente deve seguir, é a Nadejda que vai se corporificando e eu que vou indo atrás dela, né? Mas no momento em que eu escolhi aquilo, né, o que isso diz a meu respeito, né? Essa atração pelo sussurro. E eu fui percebendo que eu tinha uma imagem na cabeça de muitas mulheres juntas sussurrando alguma coisa, e de como eu fui criando no livro uma ideia de uma rede de mulheres russas que juntas ajudaram a preservar uma memória que estava sob risco de ser soterrada, né, pela ditadura stalinista, pelo autoritarismo stalinista. Então, eu acho que tem a ver com isso, com uma necessidade minha, nesse momento, de criar essa rede, de fazer parte de uma rede de mulheres memorizadoras, sei lá, guardadoras das memórias. E acho que já deu tempo, estou vendo aqui, deu 15 minutos, então eu passo a palavra para a Adriana. E eu vou sair um minutinho que eu vou pegar o carregador do meu computador, tá? Mas a Adriana, fala aí. Noemi, muito obrigada pela sua linda fala. Fico pensando como é interessante, a gente tem já várias perguntas aqui, vamos ter outras com certeza, mas esse movimento de se pensar, de construir, de ficcionalizar essas outras personagens, essa personagem que é tão diferente de você, como trazer isso para a literatura enriquece e faz com que a gente consiga olhar por lentes muito variadas, né? Essa fala de si, esse olhar para si através do outro, que é esse movimento interessante que você coloca, sobretudo pensando a questão da forma também do texto, que é uma outra questão importante que você traz na sua fala. Eu vou passar, então, agora a palavra para a Adriana, e aí depois a gente volta às perguntas. Oi, gente, boa tarde. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite. É uma alegria participar desse evento e dessa mesa em particular, com mulheres tão incríveis que eu admiro tanto. E eu vou falar do meu romance Pagu no Metrô, que vai ser publicado agora em 2021, que é um romance que, como no título desta mesa, ao falar de outra, eu falei também de mim, de outras e, sobretudo, com outras. E como a gente está vendo nessa nossa mesa, a memória é mulher, né? Então, as duas falaram nesse ponto, o próprio livro lindo da Noemi fala disso, né? Então, eu me debrucei sobre a memória de uma mulher que é um emblema, né? E com Pagu no Metrô, pela primeira vez, eu me aventurei nesse terreno pantanoso do que se convencionou chamar de autoficção. Esse gênero originalmente feminino, né, a que as mulheres se dedicaram por não poderem falar, né, o gênero dos diários, das cartas, e hoje, curiosamente, bastante masculino. Os homens parece que se apaixonaram, né, pela autoficção, né, que é um emblema mostrar nessa autoficção. E com Pagu no Metrô pela primeira vez, e está dando um eco aqui para mim. Eu acho que alguém está com o microfone aberto. Tá. Bom, então eu costumava dizer
que fazia heteroficção, né, a ficção do outro, na linha do projeto ético do Amós Oz, de se colocar no lugar do outro, né. Então, eu escrevi um livro sobre Nelson Rodrigues, né, tendo como personagem e narrador também Nelson Rodrigues, depois um livro tendo como personagem principal a minha avó Judite, depois um adolescente com problemas neurológicos, e finalmente com a Feira eu assumi várias vozes de clichês do meio literário, né. Mas, na verdade, quer dizer, essa heteroficção, como a Noemi estava falando, né, é uma jornada pela mente do outro que ilumina não apenas os outros, como a nós mesmos, né, no caso a mim mesmo. Então, em Pagu no Metrô, se tratava de mostrar essa busca do outro, né, a partir da minha voz, né, mas em ato. Quer dizer, na verdade, era eu, pesquisadora, em Paris, fazendo um pós-doutorado, procurando seguir as pegadas de Pagu, que teve em Paris entre 1934 e 1935, uma temporada muito pouco conhecida. E aí, na verdade, é uma espécie de romance de detetive, né, em que a pesquisadora Adriana Armoni, que sou eu, mas não sou eu também, na verdade, a gente não é a gente mesma várias vezes, né? Então, é uma jornada detetivesca, mas, ao mesmo tempo, com várias linhas. Eu pesquisando e descobrindo sobre Pagu, eu lendo sobre Pagu, as histórias de Pagu, os delírios sobre Pagu, né? Então, seria esse projeto de fazer quase em tempo real, pegar em ato o momento da busca do outro, em que a escritora procura escrever essa busca do outro, tá? E por que Pagu, né? Pagu é uma espécie de emblema de mulher liberada, né? E a imagem da Pagu reflete desejos e contradições, não apenas de uma época, mas de uma luta, né? A Pagu está associada ao feminismo, mas como vários textos dela revelam, e inclusive, não sei se vocês devem ter visto, né, essa autobiografia precoce recentemente publicada, uma carta-confissão que ela escreveu da prisão para o então companheiro Geraldo Ferraz, que veio a ser o marido dela, se mostra que essa Pagu tinha 1000 faces e estava longe dessa ideia de uma mulher simplesmente tranquila com a sua própria liberação, com a sua própria sexualidade, uma mulher que sofreu estupro, sofreu assédio, enfim, que até no próprio engajamento político sofreu uma pressão imensa do Partido Comunista, né, dos homens do Partido Comunista. O próprio nome Pagu nasce de um equívoco, né? O Pagu é um nome dado por um homem, pelo Raul Bop, pelo poeta Raul Bop, que faz um poema, Coco de Pagu, louvando a adolescente de lábios roxos, né, achando que ela se chamava Patrícia Goulart, mas nem isso, né? Ele erra o nome dela é Patrícia Galvão. Então, depois, com o tempo, a própria Pagu não gosta do nome Pagu, né? Porque esse é um nome que já nasce de um equívoco e já nasce já forma esse mito que esconde, né, a Patrícia Galvão, ou as múltiplas facetas da Patrícia Galvão, porque a Patrícia Galvão, Pagu, né, teve vários nomes, né? Ela assinou como Zazá, como Mara Lobo, como poeta Solange Sol, como Patsy. Em Paris, ela assume o nome de Léonie Boucher, é uma militante comunista que assume esse nome. Eu fui perseguir, procurar lá essa Léonie Boucher, se ela existia, se não existia. Enfim, descobri muitas coisas, eu não vou antecipar tudo aqui. Tá? Então, nesse meu projeto, seria preciso encontrar sobre Pagu, né, e a Patrícia, e sobre a Patrícia, como num caleidoscópio, né, as várias imagens que estavam na própria Patrícia e que se desdobraram no futuro, né, nas mulheres que são herdeiras, talvez, tanto dessa imagem mítica quanto dessas contradições e dessas violências sofridas pela Pagu, né, que foi presa inúmeras vezes, enfim, que tentou suicídio. É uma trajetória extremamente complexa, tá? Então, nesse meu projeto, eu fui procurar em arquivos, né, são vários arquivos que tem em Paris, tem arquivo nos arquivos dos hospitais, nos arquivos da polícia,
Então, eu fui procurar essas pegadas desse período que a Pagou passou em Paris. E no início ia se chamar um projeto chamado Uma Mulher com Profissão, em contraponto ao livro do ex-marido Oswald de Andrade, Um Homem Sem Profissão sob as Ordens de Mamãe, né? O Oswald era um menino, né, que foi passar uma temporada em Paris. E a Pagou tinha a ideia de uma missão, né? Ela foi lá pelo Partido Comunista, né? Na verdade, ela fez uma grande viagem, foi pelos Estados Unidos, passou pela China, passou pela Rússia, andou de bicicleta com o imperador pelo palácio, enfim, tem histórias maravilhosas, até chegar na Rússia. E essa autobiografia precoce, essa carta-confissão que ela escreve para o Geraldo Ferraz, se interrompe justamente na Rússia, sem despedida, exatamente antes dela chegar em Paris. Então, já para a escritora, né, é uma tentação imaginar, primeiro, o que aconteceu nesse período de Paris, de fato, que a gente só tem algumas pistas, e segundo, por que essa carta se interrompe assim, né? A gente só tem essa carta via Geraldo Ferraz. Eu até cheguei a pensar, né, aquela coisa, a gente pensar em várias hipóteses, ele queimando aquele final de carta, sabe, sei lá o que dizia e tudo mais, mas isso é delírio. Bom, e em busca desses arquivos, eu encontrei alguns documentos inéditos e fatos desconhecidos da biografia dela. Eu só vou mostrar, que eu não posso aqui, esse foi o arquivo que eu encontrei, eu tirei a xerox aqui, o arquivo que eu encontrei, um arquivo perdido, que não estava nos arquivos de polícia, depois eu descobri que estavam em outros arquivos, né, os arquivos de Moscou. Encontrei, não posso mostrar muito, tá, gente? Foto inédita de Pagou. Então, assim, tem muitas revelações, tá? Mas, sobretudo, né, lá eu meio mergulhei em todos esses nomes e imprecisões e lacunas que eu tive que preencher, também com a minha história, também com o meu percurso, e também com as minhas aventuras de mulher em Paris. Tá? Então, o romance é o resultado dessas descobertas e a narrativa de um processo de pesquisa, o resgate de uma vida e de muitas vidas, né? Da minha e de muitas mulheres. Bom, e qual foi a forma que eu empreguei? Como a Noemi falou, né? A gente faz um resumo, mas a forma é o pulo do gato, né? Era um grande desafio reunir pesquisa e pesquisado, fato biográfico e ficção, narrativa e ensaio. Então, na verdade, o romance é uma forma híbrida entre narrativa e ensaio, que vai para além dos gêneros convencionais, o que é difícil, porque normalmente, quando se fala em tese, aí acaba ficando ou tese ou romance, né? Então, mas a grande vantagem do romance, justamente, é que nele pode caber tudo, né? Então, na verdade, eu alinhavando a partir desse percurso de eu procurando Pagou, praticamente de forma detetivesca, eu fui acrescentando uma série de linhas, uma série de camadas. Eu vou falar de algumas dessas camadas aqui para poder dar pelo menos uma ideia. Então, primeiro, a narrativa do processo de pesquisa e a reflexão sobre esse processo, sob a forma de romance policial. Depois, os comentários sobre os documentos que eu encontrei. As análises dos textos de Pagou, dos romances de Pagou, e textos ensaísticos, né? Pagou escreveu com vários nomes, enfim, que eu fui colocando no romance em determinados pontos, né? Relatos biográficos de Pagou, os relatos autoficcionais de Adriana Armoni, as narrativas de viagem, porque lá eu também, não só narrativa de viagem em Paris, mas de lá eu fui para Praga, de lá eu fui para Moscou, visitar lá o túmulo do Lenin, né, fazendo um paralelo com a viagem da Pagou, que foi visitar o túmulo do Lenin e se comoveu, então eu estive lá, né, segui literalmente as pegadas de Pagou. Os relatos em paralelo de manifestações políticas, porque enquanto a Pagou participou das manifestações do Front Populaire, eu estava em pleno gilet jaune, né, em plenos coletes amarelos, tá? O comentário geográfico histórico, a digressão metalinguística e, por fim, o delírio surrealista, porque lá a Pagou conviveu com muitos escritores surrealistas, inclusive morou um tempo, né, na casa do casal Benjamin Perret e Elsie Houston. O Perret é um surrealista que também teve em São Paulo, enfim, foi bastante importante. Ela foi muito amiga do René Crevel também, que foi um surrealista que se suicidou, que impressionou muitíssimo ela.
Então, em alguns momentos, o relato escorrega para um delírio surrealista, com pastiches da cantora Careca e do Zazie no metrô, que aí é a hora de falar justamente o nome. Pagou no metrô é uma alusão ao romance do Raymond Queneau, Zazie no metrô, em que a Zazie, que é uma menina que mora no interior da França, vai até Paris sonhando em conhecer o metrô. Só que quando ela chega, o metrô está em greve. Coincidentemente, aconteceu que no final do meu período lá, teve a maior greve de transportes da França, de Paris, e eu me vi exatamente como Zazie, né, tentando entrar naquelas grades do metrô, e não podendo ir de metrô, e ir aos arquivos pesquisar tudo que eu queria, né. Então, coincidiu ainda mais com a ideia da Zazie no metrô. Mas é interessante porque justamente a Zazie é essa menina abusada no sentido de menina atrevida, mas que sofre abuso também. Engraçado como parece ter passado batido, porque é uma menina muito nova, antes quase pré-adolescente, e que o tempo todo está praticamente à beira de ser assediada, de ser estuprada. Isso é visto no romance com uma certa naturalidade. Bom, é o caso de Pagou também, né, que sofreu vários episódios de assédio no Partido Comunista. Bom, então Pagou no metrô é uma síntese de vozes, né? É a Pagou de 34, 35, é a Adriana no metrô de Paris, percorrendo a cidade em busca dos arquivos que me trariam essa Pagou nesse período, e também a Zazie, né? Então, Pagou no metrô resume essas linhas. Mas também tem uma coincidência que foi impressionante, que eu me dei conta quando eu estava olhando um arquivo do hospital, onde a Pagou ficou internada, que falava de metrorragie. Eu fui pesquisar, e metrorragia, metrô é útero também. Então, na verdade, metrô significa útero. Então, tem tudo a ver, né, esse Pagou no metrô, Zazie no metrô, é um percurso pelas questões, né, das mulheres. Tá? Bom, eu não sei quantos minutos eu tô, se eu já estou muito avançada. Eu queria só dar uma palavrinha sobre como foi o percurso da publicação do Pagou no metrô, né? Eu praticamente escrevi em tempo real o livro, né, em Paris, e cheguei com o livro praticamente pronto. Eu só cheguei aqui e tive que fazer alguns esclarecimentos, pesquisar no arquivo de São Paulo. Pouco antes da pandemia eu consegui chegar, eu cheguei em final de janeiro e fui no Arquivo Público de São Paulo pesquisar. E aí eu já estava com o livro praticamente terminado e fui procurar editoras. E eu tive 2 editores que leram o livro, que gostaram, elogiaram muito a forma inovadora, etc. Mas teve uma coisa que incomodou, né? Parece ter incomodado bastante, apesar do ineditismo da Pagou, de ser muito bem escrita, a autoficção demais. Acharam que tinha autoficção demais. E eu fiquei meio assim, chocada mesmo, porque a gente, óbvio que aceita, é muito bom, né, ter as críticas, até porque era um romance que poderia ser reformulado, etc., mas a única crítica era que tinha um certo excesso de autoficção. Quer dizer, essa mulher que está ali, que tem aventuras em Paris, que fala de homens, foi essa que incomodou. Eu fiquei pensando, aí eu respondi, olha, é interessante que a autoficção, assim, o argumento, né, me parece muito fraco, porque a autoficção masculina não costuma incomodar, né? A autoficção de autoria masculina. E aí eu fiquei pensando, como a gente sai da autoficção feminina do diário, as cartas como espaço de intimidade, até o próprio fluxo de consciência como espaço para a autoficção masculina de se mostrar como homem no mundo, né, a aventura, enfim, o umbigo, e de repente tem essa mulher, que sou eu e que não sou eu, porque na verdade é muito mais um conjunto de mulheres. E aí até que eu apresentei o livro a Nós, que é a editora da Simone Paulino, que é uma editora que, enfim, é uma mulher que ficou absolutamente apaixonada pelo livro. As mulheres costumam gostar muito do livro, eu fico curiosa para saber como é que vai ser a recepção dos homens, mas achei que eu devia contar um pouco esse percurso, né, que eu acho que dá o que pensar.
É um livro que fala de estupro, de assédio, de silenciamento, mas também de desejos, de corpos em carne viva, de mulheres falando. E um texto que que procura ser multigênero, né? Não é uma escrita delicada, não é uma escrita brutalista, mas uma escrita que procura pôr os clichês em movimento por meio da emoção e da ironia. Então é isso. Eu separei aqui 2 trechos, mas eu acho que não vai dar tempo de ler. Eu acho que vale mais a pena a gente ouvir as perguntas. Obrigada, gente. Muito obrigada, Adriana. Todo mundo ansiosíssimo aqui, já perguntando quando é que você lança o livro, quando é que sai, né, para poder comprar e acompanhar essas aventuras todas, porque todo mundo ficou bastante intrigado com com esses cruzamentos de histórias, né, tão importantes que você traz na narrativa. Eu vou colocar algumas perguntas, e aí, para a gente tentar conversar a partir do que colocaram no chat, tá bom? A Leandra pergunta, ela queria saber o que as autoras, as pesquisadoras consideram sobre a relação que acreditam que exista, se é que existe, entre a escrita autobiográfica e a escrita de mulheres. Mulheres tenderiam a escrever mais histórias sobre si do que os homens? Pergunta da Leandra. Vou colocar mais 2 questões, e aí essa é especialmente para Carla, e ela pergunta assim: a sua fala é poderosa, é um relato autobiográfico. Um relato de luto na relação com o próprio luto. Numa perspectiva metodológica, fazer da escrita. Quem pergunta é a Maria. E agora, em que ela diz assim: gatilhos ou técnicas você utiliza para despertar esse sentido nas personagens? Fotos, cheiros, comida. E a Adriana pode falar também um pouquinho sobre essa previsão do lançamento, por favor. Quer começar, Carla? A gente está tendo um problema, eu acho, aqui com o áudio das... Sim, posso começar assim. Bom, em primeiro lugar, agradecer demais ouvir vocês, Noemi e Adriana. Lembrando que eu tenho uma avó Judite também, né, Adriana? Foi um encontro literário autoficcional que a gente teve aí, né, nesse percurso de amizade. E agradecer a pergunta, né, porque é um relato autobiográfico, mas na verdade, ele é sempre uma certa conversa, né, entre a minha história, né, o meu autobiográfico e a teoria, né? Então, e quando eu comecei a pesquisar luto, eu estava movida por uma questão pessoal, né? Eu tinha perdido meu marido, com quem eu tinha vivido 25 anos. Era uma perda muito profunda, eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer da minha vida a partir daquela perda. E eu dirigi a minha atenção para a teoria justamente para sair do autobiográfico, né? Para ir para a teoria, para sair de um luto que fosse para falar do meu luto, né? Só que, bom, como as duas escritoras já nos deixaram ver, né, é impossível que a escrita não esteja, né, sempre falando de você, né? Então, o que talvez eu tenha feito de diferente, mas eu não sei se dá para chamar isso de metodologia. Para falar a verdade, eu não sei nem direito o que quer dizer a palavra metodologia, embora eu seja uma teórica, né? Eu acho que que eu tive que expor o fato, né, de que mesmo na teoria, né, a gente também está sempre escrevendo sobre a gente,
né? Porque a Noemi relatou isso lindamente, a Adriana também, até porque no caso da Adriana tem uma autoficção em que ela, né, vai tendo coincidências entre ela e a personagem que vão confundindo, né, quem é a personagem, né? No meu caso, parece separado, né, porque eu estou falando das teorias dos autores, Freud, Lacan, Butler, tal, mas eu acho que talvez uma das minhas contribuições aí na discussão teórica seja justamente mostrar que mesmo quando a gente está escrevendo teoria, a gente também está escrevendo sobre a gente, né? Não dá para... Isso, nesse sentido, eu estaria muito próxima, né, do meu filósofo de concentração, que é como chama no clichê, que é o Jacques Derrida, né, sobre quem eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado, que é essa ideia de que não dá para separar a filosofia de literatura, né? Uma ideia muito, muito cara a um certo momento do pensamento francês, né, que justamente desfaz essa hipótese de uma metodologia com a qual você vai apresentar uma teoria que não está, na qual o sujeito não está implicado, né? Então, nesse sentido, eu acho que a teoria feminista nos ajuda a pensar, né, que o que é uma teoria crítica, se não uma teoria que é feita a partir da premissa de que é tarefa da teoria mudar as coisas que a própria teoria está estudando, né? Mudar o objeto, né? Transformar as condições que a própria teoria, sobre as quais a própria teoria se debruça para pesquisar. Isso eu acho que é o máximo que eu posso ir em termos de metodologia, né? É uma teoria crítica nesse sentido. Obrigada pela pergunta. Vocês estão me ouvindo agora? Está ótimo. Ah, sim. Noemi, conseguiu ouvir a pergunta que eu tinha deixado para você? Não? Cortou? Então, vou fazê-la rapidinho. A Ludmila pergunta, em relação à memória, quais gatilhos ou técnicas você utiliza para despertar esse sentido nas personagens? Fotos, cheiros, comidas? Quais são os gatilhos que você emprega para a construção da memória nessas personagens, por favor? Eu uso só a palavra mesmo, nem cheiro, nem imagem, nem som. Eu estudo bastante sobre a vida da personagem, tenha ela existido ou não, né? Se ela não existiu, eu invento a vida de uma personagem e vou escrevendo e vou deixando que a palavra, ela mesma, vá construindo o caminho dessa personagem. Então, para mim, sempre a palavra é o gatilho. Eu sei de bastante gente que usa outros gatilhos, como sons, imagens, cheiros, comidas, e acho isso muito legal, né, porque tudo isso desperta memórias involuntárias, coisas de que você já tinha esquecido, mas que voltam à tona, mas eu não faço nada disso. Agora, quando eu estou escrevendo, é claro que eu tenho muitos sonhos com a personagem, tenho muitas associações livres, então, sei lá, estou escrevendo sobre a Iris, mas à noite vou assistir um filme, sei lá, que não tem nada a ver com a minha escrita, mas no meio do filme tem uma cena, e aí eu falo, poxa, que legal, essa cena eu podia... Então, tudo passa a ser gatilho quando eu estou escrevendo, para eu poder engordar ou fazer com que a personagem tenha mais vivências, né? Então, se eu estou lendo um outro livro, ou se eu estou cozinhando alguma coisa, ou se eu escorrego, aí eu penso, nossa, minha personagem podia escorregar assim também. Então, quando você está no meio da escrita, pelo menos eu, né, tudo é gatilho, mas eu não uso
assim, propositalmente nada para despertar coisas em mim, só a própria palavra mesmo. Maravilha. Eu queria, então, aproveitar e pedir a Adriana para falar um pouquinho sobre essa previsão do lançamento do livro, que todo mundo está ansioso por saber. E tem uma pergunta que é da Janja aqui no chat, que seria interessante que cada uma pudesse falar um pouco a respeito dessa pergunta. De repente, pode começar com a Adriana, que já vai falar sobre o livro. Como seria essa escrita das mulheres, a experiência das mulheres pós-trauma, colocada no texto literário, no texto ensaístico? Ela dá alguns exemplos, pensando, por exemplo, a escrita pós-traumas em relação à ditadura, em relação à experiência de violência. Como é que seria essa escrita para as mulheres pós-trauma, por favor? Oi. Então, primeiro sobre o lançamento, né? Ainda a gente não tem o mês do lançamento, na verdade a gente acabou adiando por conta da pandemia, como várias pessoas, mas na França tem muita burocracia, inclusive nos arquivos, então eu estou escrevendo cartas, recebendo respostas, escrevendo de novo, preenchendo formulário, aí demora 2 meses, aquela coisa meio complicada, não sei se eu vou conseguir reproduzir todos os arquivos que eu gostaria, então, mas está garantido que vai sair em 2021, acredito que no 2º semestre. Tá? Sobre essa última pergunta, só queria aproveitar e falar um pouquinho da pergunta que foi feita para a Carla, que eu acho que ajuda a entender essa escrita pós-trauma. Sobre o conceito de autoficção, né? Eu acho que eu me debrucei quando a ideia de autoficção já estava um pouco fora de moda, né? Mas, assim, na verdade, eu tenho um certo distanciamento irônico em relação a essa ideia de autoficção. E eu usei a ideia de autoficção de forma irônica também, porque, na verdade, a gente só consegue fazer autoficção quando nós nos tornamos outros, né? Quando a gente tem um distanciamento do vivido, né, para poder elaborar. Então, na verdade, não existe autoficção, né? A gente se transforma em outro, a gente se transforma em personagem. Eu lembro da frase da Clarice, né? Se eu fosse eu, o que eu faria, né? Onde eu teria colocado aquela coisa? Então, assim, na verdade, a autoficção é só, enfim, uma convenção. Eu falei do meu nome, eu estou falando do meu nome, mas eu já estou me vendo como um outro. E, por outro lado, o outro, né, a gente recheia o outro, ou a história do outro, com as nossas experiências, com as nossas impressões, com os nossos sentimentos. Então, eu não sou eu, nem sou o outro, sou qualquer coisa de intermédio, né, aquele poema do Mário de Sá Carneiro. Então, acho que isso é importante. Agora, quanto à escrita do trauma, principalmente na narrativa, eu não sou poeta, né, mas acho que na poesia pode ser um pouco diferente, mas na narrativa, no romance, é preciso ter esse momento de elaboração, né, em que nós nos vemos como um outro e fazemos uma narrativa já com certo distanciamento. Acredito que quando a gente está no trauma, quando a gente está no luto, aquela história do artigo do Benjamin, né, quando teve a Primeira Guerra, os soldados voltaram sem conseguir falar nada, né? Quando você está no trauma, no luto, no sofrimento, você não fala, né? Então, a literatura, pelo menos para mim, acredito que para alguns autores que falaram nisso, é uma maneira de se afastar do trauma, de entender o trauma, né? E de torná-lo beleza, de alguma maneira, mesmo que a beleza do sofrimento. É isso. Noemi? Eu concordo com tudo que a Adriana falou, não tenho nada a acrescentar, só reitero o que ela disse. Isso mesmo. Carla, você quer arrematar? Essa é muito a sua praia. Então, mais ou menos, né? Porque, assim, mais ou menos a minha praia, né? Eu nem sei direito qual é a minha praia, Beatriz. Enfim, então, mas eu acho que a Adriana traz um ponto importante, que é o ponto do silêncio, né? Quer dizer, o trauma, ele te põe a escrever justamente porque você não consegue nunca dizer do isso, né? A minha fala, eu usei esse termo, né? Quer dizer, tem algo que escapa sempre da gente, né? E o trauma é uma espécie de
evidência, né, de que realmente algo nos escapa no real, né? Então, a gente vai para o simbólico, a gente vai para a escrita, mas para uma escrita que não vai nos reconstituir, né, de como nós seríamos se não houvesse o trauma, ou como nós poderíamos voltar a ser antes, né? Eu acho que a escrita vai funcionar, e eu acho que nesse ponto é interessante o que a Adriana observou em relação à autoficção ter sido um modo mais feminino e hoje ser um modo mais masculino, né? Ou, enfim, já meio invadido pelo masculino, né? Porque a gente poderia pensar, por exemplo, que toda essa discussão sobre literatura feminina, né? Essa existência ou não dessa literatura feminina, o que seria a literatura feminina, a própria Pagou com tantos nomes, né? Por que precisava tantos nomes? Não podia usar o próprio nome, né? Porque justamente me parece que a nós, né, retomando um pouco o título da mesa, né, a nós mulheres, a voz é uma conquista, né? A voz não está previamente dada, né? Então, e a ideia, né, de uma escrita, digamos, de uma literatura universal, né, de uma literatura, né, ela me parece que esteve muito barrada, né? Então, o caminho da autoficção seria um caminho mais legitimador de falar só em nome de si, né? E não em nome de um todo, né? Só que o todo acabou. Né? A gente está fazendo, de certa forma, um luto da totalidade, né? Eu acho que é isso que o século XX nos lega, né? Um luto da pretensão da totalidade. Claro que tem muita gente que ainda não fez esse luto, mas para quem fez, né, a forma possível essa auto-heteroficção, né? Porque é um auto que se refere a um outro que constitui o auto, né? Pensando alto aqui com vocês. Beleza, a ideia é essa mesmo, a gente pensar junto. Bom, Juscelene voltou, pode encerrar, Juscelene, e depois eu volto para agradecer. Eu queria agradecer imensamente ter ouvido todas vocês, assim, foi uma mesa linda. A gente aprendeu, ouviu, compartilhou, trocou muita coisa bonita. Eu queria me desculpar pela instabilidade da internet, que acabou atrapalhando em alguns momentos a clareza das perguntas e das colocações. Mas, de qualquer forma, registrar que a gente fecha esse evento hoje lindamente com as falas de todas vocês. E convido a todos e todos que estão aqui assistindo para que amanhã estejamos todos juntos novamente aqui nesse webinário maravilhoso. Muito obrigada. Bea, com você. Olha, eu queria também reiterar que foi uma beleza essa mesa. Foi comovente e foi muito inteligente, né? O que ficou de coisa aí para a gente pensar. Que vozes, hein? Que falas. Bom, então eu agradeço a Adriana, Noemi, Carla, agradeço a Ju por ter mediado, agradeço aos nossos intérpretes de Libra, que estão sendo muito importantes. Eu vou voltar a chamar a atenção, porque há vários alunos, predominantemente alunas surdas, que estão, inclusive, trabalhando com esses temas na pós-graduação. Então, só para lembrar, nós amanhã, às 2h, temos uma mesa, né, de abertura do dia, com a Carla Acotirene, conversando com Heloísa Buarque de Holanda. E vão falar sobre a escrita feminista negra e decolonialidade. Isso às 2h. E depois, às 3h30, nós vamos ter, ainda dentro dessa história do webinário que a gente não sabe muito o que é, né, em que a gente quer ressuscitar as presenças físicas, né, os abraços, as cutucadas, os risinhos, e nós vamos ter um fórum aberto com 5 escritoras. Elas serão
coordenadas e mediadas pela jornalista e escritora Cristiane Costa, e serão elas Cláudia Lage, Eliana Alves Cruz, Luísa Gleisler, Ieda Magri e Paloma Vidal. Então, que todos voltem amanhã e muito obrigada. Muito obrigada. Todo mundo. Obrigada. Muito Foi obrigada. ótimo. Obrigada, gente.